Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o projeto Novembro Azul do Instituto Vencer o Câncer. Você sabe, o Instituto Vencer o Câncer tem a missão de transformar de forma positiva e também com muitos cuidados a vida do paciente oncológico no Brasil. Com base em informação útil sobre saúde e qualidade de vida, com base numa rede de apoio que tem a capacidade, tem a força de transformar a vida dessas pessoas, transformar de forma muito positiva. No mês de novembro, no nosso Novembro Azul, o assunto é o câncer de próstata, que é o câncer, o tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros com mais de 50 anos. Os dados são alarmantes, responsável por cerca de 10% de todas as mortes provocadas por câncer em pacientes do sexo masculino aqui no nosso país. Por isso a gente precisa falar sobre isso, por isso a gente precisa de coragem e confiança para falar sobre isso. É o que a gente está fazendo nessa série de videocasts, de podcasts, trazendo personagens que lidam com a doença. A doença é a mesma, mas a forma de enfrentá-la é muito diferenciada, é particularizada, porque cada um de nós é um universo em si. E a gente está trazendo essas histórias para que elas sejam compartilhadas com o maior número de pessoas possíveis. Nesse episódio, eu tenho a honra, a alegria de receber aqui um queridíssimo, o Arnaldo Margato. A gente já se conheceu recentemente e a história dele é muito bonita e a forma como ele lida com essa história é de uma coragem emocionante. Seja bem-vindo, meu querido Arnaldo. Tudo bem? Alegria te receber aqui. Tudo bem, Fernando? É um prazer estar aqui, poder cooperar e poder divulgar para as pessoas o que é o câncer e como combatê-lo. Exatamente. Bom, então fique à vontade. Vamos começar contando a sua história, né? Você é um CFO, um cara responsável pela finança de grandes empresas, um executivo de carreira, de muito sucesso. Enfim, é uma trajetória que normalmente não está muito conciliada com o autocuidado, né? Com atenção à própria saúde, né? Enfim, você tem que matar um leão por dia, né? É verdade, é verdade. Nesse tipo de profissão, a gente é exigido muito e se a gente bobear, descuidar, a saúde se vai rapidamente. E aí, nesse seu dia a dia, como é que você depara com essa realidade que acaba mudando o seu paradigma do que realmente significa estar vivo, né? Olha, é uma questão de objetivos, né? A gente tem que priorizar o que é importante na vida. Um trabalho é importante, mas a sua vida não tem preço. Então, a prioridade tem que ser a sua saúde. Então, você tem que cuidar, você tem que arrumar tempo para você estar saudável, porque um corpo saudável você rende mais, né? Então, são cuidados que você tem que ter. Você sempre pensou assim? Sempre pensei assim. Esse foi a minha meta, né, de vida e sempre pensei assim. Tanto é que eu descobri minha doença por pensar assim, por estar sempre atento aos sinais do meu corpo. Então, se eu não fosse uma pessoa que fosse atenta aos detalhes, às reações, ao que o meu corpo estava tentando me falar, eu talvez não tivesse descoberto, ou descoberto tarde demais, né? Como é que foi essa trajetória da descoberta? Então, eu comecei a sentir que ao ir ao banheiro, urinar, o jato não era aquele jato contínuo, não era... Saía o primeiro jato, cortava, saía o segundo, cortava, e eu ficava com a sensação de que eu não tinha esvaziado totalmente a bexiga. Tinha escape? Não, nenhum. Mas ficava aquela urinada de soquinho, sabe? Aquela coisa assim que interrompia sem a minha vontade. Eu falei, isso não está normal, né? Você ia muitas vezes ao banheiro? Não. Era normal? Normal, tranquilo, não tinha problemas, né? Mas por que eu comecei a perceber isso? Porque com a pandemia, eu praticamente deixei 2 anos de procurar um médico. E eu fazia meus exames regularmente, todos os anos. E nesses últimos 2 anos, eu não fui. Medo de ir ao médico, medo de ir ao médico não, medo de ir ao hospital e contrair o Covid. Então eu não fui, eu não procurei.
A história do exame físico lá do toque nunca foi problema para você. Não, existia as gozações que todo homem faz com o outro, né? Mas é uma questão de objetivo. Eu falei, E aí, logo você superou isso. Mas quando você começa a perceber, poxa, meu jato não está mais com aquela potência, não está com aquela força, ou então não está como era antes. Você compartilhou isso com alguém? na verdade, eu só falei com o médico, com o meu urologista. Ele falou, vamos ver isso. Foi quando eu fui no consultório, expliquei para ele. Obviamente que fui com a minha esposa, então Você tinha comentado com ela. dividi com ela, óbvio. E aí ele fez o exame de toque e já me pediu alguns exames. Mas depois, quando saiu o resultado, voltei nele, ele me falou que já sabia que eu devia estar com câncer. No exame de toque? No toque. Ele não quis te falar na hora. Ele não quis me falar. Até para ter mais certeza, exatamente. Né? Não vai colocar uma dúvida, né? Não colocar uma informação que ele de alguma forma tinha alguma dúvida. O médico precisa ter todas essas variáveis para ter a confirmação, né? E você sabe, né, que a chancela câncer é um tabu, né, entre a sociedade, né? Você escutar, você está com câncer, sem você ter a certeza de estar, uma pessoa que psicologicamente não for firme, ela balança. Abala mais. Mas você, com essa procura ao médico, o diagnóstico de câncer era uma possibilidade. Era. Você trabalhava isso na sua cabeça? Eu nunca pensei nisso. Eu pensava que talvez eu estivesse com a próstata alterada, crescida. Pensando talvez numa raspagem, alguma coisa assim, que com a idade isso é normal acontecer com o homem. Então eu imaginava que talvez era o meu caso. Mas, sendo bem honesto, nunca me passou na cabeça que pudesse ser um câncer. E quando vem essa notícia, o que vem na cabeça? O que a gente pensa quando recebe esse diagnóstico? Tem um câncer instalado dentro de mim. O impacto é forte. Mesmo porque eu recebi a notícia no meu escritório, nessa época eu estava em Brasília, o médico me liga, eu estou no meu escritório e por telefone ele me falou. A hora que eu desliguei o telefone, me passou milhares de coisas pela cabeça em segundos. Milhares, sabe? Mas aí eu voltei e falei, bom, tem um monte de gente que se cuida, um monte de gente que faz tratamentos e saram. Por que eu não posso ser um desses? Saí da minha sala, falei com o presidente, porque eu, como diretor da empresa, né, eu também devo responsabilidade e falei com ele, expliquei o caso. Foi a primeira pessoa que eu falei, foi para ele. E falei, olha, vou me ausentar, vou para São Paulo, vou fazer os exames e depois a gente conversa. Ele me deu total liberdade, apoio. Saí dali, fui para minha casa. Minha esposa, como cuidava da minha mãe em São Paulo, que estava com câncer, ela tinha conseguido uma brechinha que a minha irmã ia ficar com ela. Uma semana, tinha 2 dias que ela tinha chegado em Brasília para ficar comigo. A gente já fez as malas e voltamos para São Paulo. A partir daí, desse diagnóstico, os sintomas foram aparecendo ou continuaram iguais? Iguais. Eu não senti nada, ou seja, o fluxo daquela forma, né? Cortando, nada. Aí o que você tem que trabalhar é a cabeça, né? Porque aí eu fui fazer ressonância, outro PSA. E olha só, Arnaldo, é interessante a gente falar isso. Você recebeu o diagnóstico, um sintoma que não era tão relevante, porque você pode dar atenção a isso ou não. Vamos repetir o sintoma. O fluxo do xixi estava entrecortado, né? Você fazia o xixi, parava, continuava. Era como se você estivesse dando aquela prendida, né? E voltava. Pô, alguém pode dizer, tenho isso também e tal. Mas o Arnaldo, cuidadoso que sempre foi, foi ao médico e investigou. Diagnóstico, câncer de próstata. Ou seja, se você não tivesse feito nada, vida que segue, não aconteceria nada mais relevante, mas o câncer continuaria lá e o tratamento ficaria mais difícil, né?
Mais difícil, porque quando houve a constatação 100% de que era câncer, era maligno, e o médico me explicou a posição onde ele estava dentro da próstata, bem colado na parede interna, quase querendo sair dela, com uma grande possibilidade de sair. E aí metastasear, ir para o resto do organismo. Exatamente. Aí, quando ele me explicou isso, eu falei, não, eu não vou dar chance para o azar. Então, como eu sou obrigado a tomar decisões toda hora, eu falei, essa vai ser mais uma. Como executivo? Como executivo, essa vai ser a mais difícil, porque agora é a minha vida. Ele me explicou os tipos de tratamento, então eu teria as opções, né? Não faço nada, deixa... Quais as opções? Primeira, não fazer nada, vai virar metástase, porque ele vai sair e vai espalhar. Podia começar com uma quimioterapia. E se você não fizesse nada, você fatalmente iria a óbito, você morreria por causa disso. Depois de um certo tempo, porque aí ia espalhar, e você sabe que uma pessoa com metástase é muito mais difícil, né? Porque são vários órgãos, né? E aí poderia ser que não tivesse mais cura, né? Ou mais tratamento, né? Então era ou isso, ou a químio, ou a rádio, eram essas aí. Ou tinha mais uma, tirar Eram 4. Não fazer nada e ter a metástase, fazer a rádio, fazer a químio e a cirurgia. A quarta. De retirada total Retirada da total. próstata. Total, porque aonde estava localizado o câncer, ele não ia conseguir te recortar, não ia dar. Então, ele poderia fazer o recorte da próstata sem afetar muito a musculatura, o que afetaria a incontinência urinária e a impotência masculina. A retirada. A retirada. Mas ele teria que retirar precisamente para evitar que o estrago fosse muito grande. Literalmente, ele teria que ser cirúrgico. Sim. Pontual. E você optou por essa. Eu optei por essa. Optei por essa muito consciente e sabendo das consequências. Por que você não quis enfrentar uma químio, um tratamento de localizar ali o tumor e atacá-lo? Porque eu vi as reações que têm as pessoas que fazem químio e rádio. É muito difícil, é muito doloroso. Então eu falei, eu não vou passar por isso não. Muito doloroso e talvez poderia não funcionar. E o detalhe, eu poderia fazer a químio e a rádio e ele me disse que mesmo assim ainda poderia existir a possibilidade de ter que fazer a cirurgia. Eu falei, não. Aí foi o ponto... Vamos embora fazer essa cirurgia. Eu falei, pode marcar. Quanto tempo demorou da sua escolha para a cirurgia acontecer? Deu 12 dias. Eu falei, eu vou fazer o quanto antes. Eu não vou ficar mais nenhum dia com esse negócio. Eu vou tirar. E aí lá vai você para o hospital. Cirurgia não é tão invasiva, né? Então, eu fiz a robótica, que segundo ele era o que tinha de mais avançado, de mais inovador no momento. Não sei se você já viu essa máquina, mas ela parece uma aranha gigante, assim, com várias pontas, assim, que te espetam na barriga. Fiz 6 furos aqui. E ele fica lá num cantinho, assim, numa salinha, no videogame, com um joystick mexendo naquele negócio. Eu falei, isso é bom de videogame? Porque o negócio aqui foi a última coisa que eu vi, porque depois eu apaguei e não vi mais nada. Quando eu acordei, já estava na cama e já tinha acontecido. E aí você acorda sem próstata. E Sim. Como é que foi essa realidade, Arnaldo? Acordo sem próstata, com um cano dentro de mim, uma bolsa lateral. Para fazer o xixi. Mas você não sente nada, é automático. O teu corpo ingeriu água, foi para a bexiga, da bexiga, bolsa direto. O meu xixi era ir no banheiro, esvaziar a bolsa e conectar o caninho de novo e deixar encher sozinho. Você ficou quantos dias lá? No hospital eu fiquei 2 dias e com a sonda eu fiquei 15 dias. Como você está anestesiado, quando você coloca a sonda, você não sente nada. Você já vem da sala de cirurgia com ela, mas para tirar não. Para tirar é... De 0, como é que dá para a gente definir essa dor aí? De 0 a 100,
0 a 100. Não vou nem falar 0 a 10, porque você tem muita margem de qualificação dessa dor. Fernando, eu vou te falar uma coisa, você pode não acreditar em mim. Não dói. O problema é a sua cabeça. Porque você sente algo que você imagina, você sofreu uma cirurgia. Aquilo você imagina que está em carne viva, alguma coisa. Aí você coloca um cano plástico dentro de você. E aí o médico, para tirar, exatamente, parece uma Bic, o caninho da grossura de uma caneta Bic. Só que flexível, né? E aí o cara... Não é tão fininho, não. Não. Caneta Bic. E aí você imagina ele puxar aquele negócio de dentro de você. Então, o que é o psicológico no momento. Minha pressão caiu, quase desmaiei. Mas de medo, não era dor. Aflição, desespero. Gastura. Tudo que você puder imaginar. Eu estou quase desmaiando, para te falar a verdade. De gastura, de aflição. Então não é dor, é medo, uma... E você sentia aquela coisa saindo de dentro assim, sim. E como está na parede do canal, ela vem raspando, né? Sim. Então é uma loucura a sensação que te dá, sabe? Mas vai te dar mais liberdade. Não. Vai te dar liberdade para fazer o xixi aí, tranquilo. Saiu, é um alívio que você não faz ideia. É um alívio, você fala, nossa... Aí, você percebeu o aumento no jato do xixi, ou uma frequência melhor? Como é que fica? Como é que a vida vai voltando ao normal? O jato volta a ser contínuo, normal. Aquele que derruba as naftalinas todas ali do mictório, que aquele jato grosso de novo, aquela coisa... Papá. É assim que sai. Volta a ficar assim. Sim. Volta a ficar assim. Mas até lá... Você tem que driblar a incontinência. Porque é tão forte que vai escapando. Não, o teu músculo, né, foi afetado, né? Quando ele faz você tem que reaprender a fazer um xixi. Você tem que aprender e fortalecer a musculatura. O assoalho pélvico. O assoalho pélvico. Era isso que eu estava tentando Tão lembrar. Importante para as mulheres. As mulheres falam muito e valorizam muito o assoalho pélvico, mesmo porque depois da gravidez essa região muscular fica afetada. Mas os homens têm um assoalho pélvico idêntico e precisam trabalhar da mesma forma, Igual. Né? É o que segura a sustentação de todos os nossos órgãos, né? E eu procurei, como eu estava em Brasília, eu procurei uma das melhores fisioterapeutas que tem, ou pelo menos que eu encontrei em Brasília, a doutora Cláudia Lionelli, e eu conversei muito com ela. Ela me ajudou bastante até para o psicológico, porque a fisioterapia é um negócio meio constrangedor para a gente, sabe? E ela me falava que ela recebia, inclusive, até mulheres que vão em academia e querem ficar saradonas, tudo, e levantam peso. Muitas mulheres procuram ela com incontinência urinária. Com escape. Com escape. Vai tossir, rir, né? Levantar peso, então nem se fala. E aí, essa situação acaba sendo... Você teve que usar um tipo de fralda também, uma adaptação. A gente fala fralda, mas é porque o nome é fralda mesmo, mas a evolução desse produto é muito grande, é quase uma cueca, né? Absorvente, não é? O formato dela é uma cueca larga, né? E com um aspecto do mods feminino. Então você coloca... Mods é antigo, hein? Mods. Pode falar mods, aquela embalagem rosa, né? 60 anos, não tem como esconder, tá na cara. A dentifrício. Dentifrício, nossa senhora. Mas enfim, então... eu entendi o que é. É aquela coisa maiorzinha que hoje o absorvente nem parece com o que era o mods antigo, né? Exatamente. E aí a cueca é isso, tem esse... ela é mais grossinha, tudo. E tem de vários tipos, igual o absorvente feminino, também tem para noite, pro dia, tem tudo isso. Quanto tempo você usou? Eu fiquei, eu acho que de 4 a 5 meses usando esse tipo, e a fisioterapeuta insistindo comigo que eu usasse o absorvente masculino. Ele tem a forma de um T, assim, muito mais tranquilo, não pega a parte inteira do corpo como uma cueca, né? E ele faz um T e você coloca só na parte. Essa incontinência é uma urgência miccional? É uma urgência para ir ao banheiro? Depois fica pingando? Como é que ela se manifesta? Não, você está fazendo qualquer coisa, de repente, escapou. Escapou. Escapa muito? No meu caso, não era muito, mas...
Nem avisa, né? Tipo, não dá Não, não, esse é o problema. e não tem nenhum esforço, não. Você está assim, opa, É, por isso que você tem que fazer o reforço do assoalho para pélvico. controlar. Hoje está sob controle. Total. Tá. Isso tem quanto tempo? Essa cirurgia tem quanto tempo? A cirurgia tem 2 anos. 2 anos. Em quanto tempo você controlou essa musculatura? Então, em 6 meses eu consegui. Com muita determinação. Ah, não, E é. você, bem, né? Tá peso em ordem. Imagino que para uma pessoa fora do peso, com poucos cuidados ligados ao corpo, isso pode ser mais difícil, né? Ah, eu acredito que sim. Uma pessoa, eu acho que obesa deve sofrer muito mais. Eu Deve sofrer. imagino, eu imagino. Agora, Arnaldo, e aí e com relação à vida sexual, como é que ela foi se desenvolvendo? Como é que os problemas apareceram? Como é que você contornou tudo isso? Essa já foi um pouquinho mais complicada, né? Porque a início a reação era zero e eu procurei o médico. Você tinha vontade? Você tinha libido? Tinha desejo? Não, Não. não. E eu sempre fui uma pessoa altamente ativa. Isso não é querer dizer, mas era assim, um dia sim, outro não, um sim, um não, ou um sim, 2 não, mas não passava disso. E de repente zero, Depois da cirurgia. depois da cirurgia. E aí vem o Zero vontade. zero vontade. Zero vontade. Minha mulher e eu passamos a ser duas irmãs, 2 amiguinhas. Porque, sabe, olhava e não adianta. E mesmo com estímulo não acontecia nada. E aí foi muito bom eu conversar com ela, porque você não causa um efeito só em você. Você causa na sua parceira. Dela achar que não está te produzindo desejos, entendeu? Que ela não é mais suficiente. Então não é fácil. Então você tem que ter o seu psicológico, da sua parceira, de quem você estiver. Você precisa dar a ela informação, né, Exato. para ela entender que não está relacionado a ela, e sim a um processo de recuperação que está acontecendo com você, né? E assim, por que muda a vida? Porque eu tive que mudar. Eu sempre fui muito fechado com isso, de me abrir. Isso de eu estar fazendo aqui está sendo até uma terapia para mim, porque é muito difícil isso, entendeu? Você poder falar de algo, ainda mais sabendo que mulheres vão ver isso, mulheres estão escutando, assistindo agora, e olhar para você e falar assim, "Ih, esse cara aí." Mas felizmente, Esse cara aí tem coragem de falar. Esse cara aí passou por um problema e está usando do que aconteceu com ele para que outras pessoas entendam que isso é possível de ser atravessado, de ser vencido, de ser transformado. As pessoas vão achar que você, com toda certeza, é um grande corajoso, viu, Arnaldo? Essa que é a verdade. Porque não falamos sobre isso. Isso não virou conversa de boteco, né? Isso não vira. não. Não é algo que você vai se vangloriar. Você fala, acabou o meu desejo, acabou minha libido, acabou minha potência. Olha o nome, potência. É. E quando isso acaba um pouco da nossa alma também, né? Tua Porque autoestima. porque a gente deposita essa responsabilidade nessas questões, né? É. E até ao não falar sobre isso, a gente coloca até mais força, né, nesses assuntos, né? Porque mexe muito com a tua autoestima. E a compreensão da sua mulher te ajudou muito nisso também. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E essa fisioterapeuta, dentro das técnicas que ela usou... tudo, Também trabalhava isso. Também. Não, também. ela era as duas coisas, né? Ela me indicou, inclusive, certos objetos ela comprou para mim. Por exemplo, uma bomba peniana. Eu achava que isso vendia em sex shop só para brincadeira, para... Não, isso é para um tratamento. Eu uso até hoje, 15 minutos por dia. Como exercício, como ginástica. Como ginástica. E por quê? Porque quando você faz a remoção da próstata, você corta o canal da uretra. E depois, para o médico religar o canal, ele tem que esticar ela para emendar. Quando ela estica, o seu pênis sofre uma retração. Então dá a impressão que ele encolheu. Então você fala, meu Deus do céu, além da impotência, ele reduziu. Vai ver na cabeça... O que fica isso?
né? Talvez as mulheres não entendam isso que eu estou falando, mas você entende muito Não, bem o que eu estou falando. qualquer centímetro conta. Qualquer milímetro vale. A gente aproveita tudo, né? Tudo faz sentido, sim. E aí, você, com a bomba peniana, conseguiu hoje recuperar esse tamanho perdido? Sim, É. é impressionante. É por isso que eu continuo até hoje. Na esperança de aumentar ainda mais. Não, mas não, acho que aí o nariz acho que encolhe. Enfim, mas aí como é que isso é superado? Você voltou à rotina de antes, aquele dia sim também? Não, longe. Mas também, Longe. olha a idade, né? 64 anos. Vamos falar sério que depois dos 50, a variação de hormônios já nos conduz por outros caminhos, mais calmos. Não é real? Verdade, verdade. Isso faz parte da natureza. Mas eu vou te dizer, hoje eu consigo pelo menos uma vez na semana, e quando eu não estou muito cansado e muito animado, eu cheguei até 2 vezes na semana. Opa, tipo terça e quinta. Não tão frequente, não tão pertinho, mas... Que bacana. Os remédios famosos para esse tratamento que tanta gente fala, para disfunção erétil, eles são indicados também? Eles fazem diferença? São. Tem um remédio que é de uso diário. Ele chama Tadalafila. Tem de 5 miligramas, tem de 15 miligramas. Eu tomo de 10, ou seja, eu tomo 2 comprimidos diariamente de 5 miligramas. Esse é tratamento mesmo para isso, tá? Esse é diário. Você tem o Viagra, o de 50 ou de 100, o de 100 é o mais forte, que você pode tomar. Só que o Viagra tem um certo ritual para você tomar, que eles indicam, 1 hora após a refeição, que você pode tomar, e você espera mais 1 hora depois de tomado. Aí você tem uma melhora. Diferentemente que você que não operou, se tomar hoje, você tem a reação rápida e mais forte, entendeu? Mas para gente que já teve essa cirurgia, ele ajuda sim. E tem as injeções, né? Eu usei a injeção. A injeção é algo assim impressionante, é de imediato. Essa injeção são a que os atores de filmes pornôs usam. O médico fala que é de uso recreativo. Eu não sei que recreação é essa, mas é uma agulhinha desse tamanho, assim, mas tem toda uma forma de como aplicar. No pênis? Bem na base, sim. Bem na base. Não na ponta, na base. Na base, Dura quanto tempo? Depende da dose que você colocar. É uma canetinha. Tipo essas injeções emagrecedoras aí. Injeção também para o tratamento de diabetes, assim, agulhinha pequena. Agulhinha pequena, você regula a dose, você coloca, aperta, ela dá uma destravadinha, pronto. Esse é... Bacana. Isso volta até melhor do que antes da cirurgia. Tudo é o diálogo, né, com a parceira, né? Tá ficando muito claro, né, que tem uma compreensão ali da sua companheira nesse processo. Então, acho que isso fez e faz toda a diferença, né, Arnaldo? Toda. Toda a diferença. Ela foi comigo, eu procurei um especialista em impotência masculina, recomendado pelo meu urologista. Fui nele, ele que me receitou tudo. Ele fez o teste comigo no consultório. Mas eu achei que com os exercícios, com a fisioterapia, com o Tadalafila diário que eu tomo, eu não precisei da injeção. E sua esposa está satisfeita? Tranquilo. Isso é que conta também, né? Quando esse processo começa, os fantasmas acabam atrapalhando mais do que a própria realidade, né? Tem muito fantasma. E esse fantasma que atrapalha muito desse processo. A libido, você falou, não, vontade nenhuma. Então, a vontade é a precursora de tudo. A libido voltou? A vontade voltou? Hoje, sim. Porque tem uma coisa que é orgânica, que é mecânica, e tem uma coisa que é mental. E aí vai embora tudo em algum momento. Depois voltou. Depois voltou. Então, pensamento, vontade. E você amadurece a tua real situação.
Então, a minha realidade hoje é diferente da realidade antes da cirurgia. Então, eu acho que quando você encara isso e você aceita qual é a tua situação hoje, a coisa fica mais fácil. Escolhas, né? E cuidado. Como é que hoje é a sua rotina? A gente começou falando sobre isso. Sua rotina de cuidados. Hoje ela é maior ainda. Como é que você acompanha tudo isso? Tem 2 anos, né? 2 anos. Foi embora totalmente aquela suspeita ali de contaminação para outros tecidos? Tá descartada? Na verdade, hoje, assim, eu fiz a última consulta 1 mês atrás com a equipe agora do Dr. Maluf, do PSA. Ficou livre do exame de toque, porque agora não tem nem mais próstata para procurar, né? O médico, essa parte é boa, então, hein? O médico foi meio triste, mas, mas assim, o último PSA que eu fiz continua zerado, né? Continua zerado. Então, agora eu passei a rotinas semestrais. Então, eu tô no período de remissão, que são esses 5 anos, né? E passei agora a ser exames semestrais. A ansiedade dá um pouquinho quando você faz o exame. Porque é um exame simples de sangue, você tira sangue. E o resultado não é na hora. O resultado não é na hora. Então você sempre fica naquela ansiedade. Vai zerar ou não vai zerar? Mas saiu aquilo, você olha, você acaba virando assistente de médico, né? Porque você já aprende as referências, já começa a ver tudo. E está dentro daquele parâmetro, ou seja, continua ainda zerado. Eu vou no médico, passo com eles. Eu vou lá só para ver como é que eles estão. Para comemorar, né? Para ouvir boas notícias. Exato. Né? Não, puxa vida, que você continue aí com essa confiança e que a vida seja plena para você, para sua esposa. Qual o nome dela? Elizabeth. Elizabeth. Que guerreira, hein? Que heroína também, hein? É a rainha de casa. É, a rainha Elizabeth. Queen Elizabeth. Conduziu com maestria tudo isso, Foi. né? Que bacana, que legal. Foi. Parabéns pela sua luta, parabéns pela sua vida. Se você pudesse deixar um recado aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, o que você diria? Quer dizer, se pudesse, não, você está podendo, vai falar, né? Olha, o que eu digo para todos os homens que puderem escutar esse nosso vídeo aqui, que não tenham medo, façam o exame. Não precisa ser em novembro. Novembro é a marca, se criou uma, né? Mas façam exames toda vez que tiverem dúvida. Se perceberem algum sinal, alguma coisa, impotência, incontinência, ou urinar fragmentado, em soquinho, procurem um médico. Todo mundo vai brincar, todo mundo vai querer fazer alguma piadinha, mas todo mundo tem que procurar um médico. As mulheres fazem isso. As mulheres vão em médico, fazem exames muito mais constrangedoras do que a gente. Então, a gente tem que ter a coragem da mulher. É isso que eu diria. Faça o exame, faça o exame. Você pode salvar a vida. A sua vida, né? Que é a principal, né? Acho que essa frase é ótima, que a gente tem a coragem das mulheres. Né? Exato. Que a gente tem essa coragem. E uma vez por ano, não precisa ser novembro, faça no dia do seu aniversário, o mês que for, se dê esse presente, né? Esse presente de cuidado. Arnaldo, muito obrigado, sucesso, um grande abraço à nossa rainha Elizabeth. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Obrigado também a você pela sua companhia. O pedido é que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe vão aproveitar esse manancial de informação útil sobre saúde e qualidade de vida nesse Novembro Azul, projeto maravilhoso do Instituto Vencer o Câncer. Acompanhe também o Instituto pelas redes sociais, no site, tem informação muito preciosa para que você que tem familiares ou para você que luta contra o câncer, para que você não se sinta sozinho, não se sinta sozinha. A gente fica por aqui, mas também volta sempre por aqui. Saúde!